Pública da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, onde nós teremos a avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023, junto à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, as contas do Governo do Estado. Convido para compor a mesa nosso secretário Manuel Vitória e, na ausência do nosso vice-presidente Tiago Oliveira, convido o deputado Robinho para compor aqui a mesa juntamente conosco. Agradeço aí a presença dos deputados Robson Almeida e Bobô, que já estão aqui conosco para a gente poder iniciar esta audiência pública. Bom, passo aí a palavra ao nosso secretário Manuel Vitória. Bom dia a todos os parlamentares, presidente, aqui também na plateia, meus amigos queridos aqui, o deputado Bobô, sempre fui fã, né? Sou Bahia. E Robson, que foi, inclusive, a gente compartilhou como secretariado, então é muito bom. Não compartilhar a paixão futebolística e a admiração por Bobô, né? Não, infelizmente a gente torcia de time separado. Mas aí a presença do deputado Robinho também, que é uma pessoa que a gente quer bem. E vamos lá, vamos começar agradecendo, eu sempre começo agradecendo a essa casa, porque nós tivemos sempre muita colaboração nos projetos de lei que nós enviamos, que o Estado enviou, que foram necessários para passar por muitas adversidades, né, para preparar o Estado para a situação que ele tem hoje, que é uma situação equilibrada. Não tem folga, não é... Eu acho uma coisa importante, presidente, nós do serviço público, a gente que tem compromisso com a gestão pública, né, e principalmente secretário de Fazenda, ele não pode ser, quando passa uma brisazinha, né, melhora, não pode ser extremamente otimista, porque depois pode dar com os burros na água, nem quando a coisa está muito difícil, não pode ser pessimista. Não dá para você ser igual o piloto do avião, né, deputado Robinho? Imagine, começou a turbulência, vai cair, segurem aí, não é assim. Então, passamos por um momento muito difícil, que foi o momento da pandemia, com muitas incertezas. Agradeço a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, que, como atividade essencial, manteve todo o corpo de funcionário trabalhando. Infelizmente, perdemos um servidor aqui recentemente, em função de sequela de Covid, ele não resistiu. Ia trabalhar todos os dias, né, sempre que podia, não estava melhor nas condições, mas ainda com as sequelas. Ia trabalhar com dreno, enfim. É uma pessoa que é um exemplo para a gente. E, infelizmente, por manter as suas atividades, acabou vindo a óbito. Então, agradecer todo o corpo de funcionários da Secretaria da Fazenda, agradecer os demais poderes além da Assembleia Legislativa, porque nós temos o Comitê de Recuperação de Ativos, com a participação do Ministério Público, da Polícia, do Tribunal de Justiça, que também ajudou muito nesse período todo. Então, é muito agradecimento para a gente estar aqui conversando com tranquilidade sobre as contas públicas do primeiro quadrimestre desse ano. Bom, nós sempre mantemos a mesma estrutura de apresentação para que seja que os senhores possam estar sempre acompanhando dentro das mesmas bases, né? Então, não tem modificação. Aqui, nós temos as receitas, o balanço orçamentário de receita, a gente começa sempre pela receita. Nós temos uma previsão anual de 59 bilhões nas receitas. Em 2023, de janeiro a abril, nós tivemos um incremento entre 23 e 22 de 1,77%, tá certo? Nós temos um total de receitas de 1,02, tá, de incremento. É um crescimento muito pequeno, muito conservador,
porque nós tivemos a influência da legislação que ocorreu ano passado, onde que reduziu as nossas arrecadações de telefonia, energia elétrica e também, e principalmente, de combustíveis. Então, esse conjunto deu um impacto na receita de 5,5 bilhões no que a gente poderia ter arrecadado. Olhando um pouquinho mais depressa as receitas de capital, nós temos, deputado, nós temos uma previsão de operação de crédito de 1,4 bilhões. Em 2023, a gente só realizou 15 milhões. Em relação a 22, temos menos 92%. Você tem o PAC, que foi anunciado agora. Eu acho que esse conjunto de coisas pode melhorar muito a economia baiana e brasileira. Eu acho que a economia brasileira e baiana tem uma oportunidade muito grande com melhoria de infraestrutura. Com a melhoria de infraestrutura, você consegue ter novos espaços de negócio, você consegue ter mais eficiência na venda e roda a economia. Então, ao mesmo tempo que a gente vai continuar com a nossa prudência habitual, com o nosso planejamento para garantir, deputado, como o senhor estava perguntando, voltando à sua pergunta, garantir que continuamos investindo e com o equilíbrio das contas, ao mesmo tempo, nós também temos uma expectativa otimista do que vem por aí. Sabemos que o cenário internacional é adverso, mas o cenário brasileiro, com uma retomada do governo federal, ele é promissor. Muito bem, boas notícias. Então, nós podemos continuar esperançosos de que esse ano de 2023 vamos ter um nível de investimento alto, né? Então os deputados ficaram todos felizes aí, saber que os pedidos vão caminhar na secretaria, não vai ter dificuldade. Com a palavra o deputado Eduardo Salles. Deputado Manuel Vitório, presidente Vitor Bonfim, deputado Manuel Vitório, em seu nome cumprimentar toda a equipe aqui da Secretaria da Fazenda, parabenizar. Eu que estive secretário um tempo, sei que tudo que tem sido feito hoje é graças àquela palavra ali que chama equilíbrio fiscal. Então, a gente faz esse dever de casa dentro das próprias casas nossas, a gente não pode gastar mais do que a gente tem de receita. Mas, deputado, nós temos provavelmente hoje a votação do arcabouço fiscal em Brasília, nós temos uma reforma tributária que chega também no Congresso Nacional com a força, e nós sabemos a dificuldade que nós temos em relação a um estado nordestino com a receita muito pequena, e a gente tem efetivamente aqui o que está demonstrado, 78% em alguns anos, como Vossa Excelência falou, 80% da receita nossa vem do ICMS. O ICMS que na sua base maior, salvo engano, enquanto eu estava sempre na Secretaria da Fazenda, a gente ouvia sempre falar que ela vem da energia elétrica, do combustível, da telefonia, enfim, grandes fatores que trazem esse ICMS aqui. E nós hoje precisamos, uma necessidade, aumentarmos a renda do povo baiano para que a gente tenha um poder de compra elevado e, consequentemente, o aquecimento do comércio, o aquecimento dos serviços. Mas nós temos hoje esse estado pobre, que mesmo assim tem feito, se destacado na questão dos investimentos ali, bem perto de São Paulo, que é um estado rico, entre aspas, mas a preocupação nossa, secretário, é justamente com o crescimento do setor econômico, do setor produtivo da Bahia. Nós vemos aí um avanço significativo e importante na questão da educação, na questão da saúde. O serviço público tem sido, vamos dizer, estruturado para ofertar cada dia melhores serviços. Mas, ao mesmo tempo, a minha preocupação aqui como presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo é que nós precisamos, e aí vemos alguns estados até avançando fortemente, justamente na sustentabilidade do setor produtivo. Então, eu queria saber, efetivamente, a Secretaria da Fazenda tem essa preocupação, enquanto nós agora precisamos estimular o setor produtivo efetivamente, para que a gente possa, a agropecuária, a indústria, o comércio, os serviços, para que a gente possa, secretário, efetivamente fazer com que a renda dos baianos cresça e, consequentemente, a gente tenha um aquecimento efetivo desse momento que nós temos
de dificuldade, eu diria assim. A gente vê às vezes o comércio numa dificuldade, nós temos um momento mundial muito difícil, e queria saber se existe dentro da Secretaria da Fazenda uma preocupação para que possamos aí dar um incentivo agora dentro desse colchão até de empréstimos que nós aqui da Assembleia estamos votando em urgência, para que nós tenhamos aí um arrefecimento do comércio, da indústria, da agropecuária, para que a gente possa ter essa renda do povo baiano subindo. Serviços, está tudo bem, andando, caminhando. Temos dificuldades em alguns setores que estão sendo também investidos, como a segurança pública, a própria saúde e a educação aqui, como foi falado, mas queria mais a sua palavra em relação à questão do setor produtivo baiano. O que é que a Secretaria da Fazenda tem preparado para que a gente tenha um desenvolvimento maior da indústria, comércio, agropecuária, serviços e turismo no estado da Bahia, secretário? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples. Vou fazer uma explanação um pouco mais ampla. O senhor começou falando de arcabouço fiscal. Na verdade, você tem dois instrumentos de política econômica, a política fiscal e a política monetária, né? Uma acaba interagindo com a outra. Do ponto de vista da política fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele devolve ao país a política fiscal enquanto instrumento. Quando você coloca teto de gasto, a política fiscal é feita com a retração e com o gasto. É assim. Quando você coloca um teto, você só tem a política econômica em uma só vertente, retração. Tá? Então, com esse novo marco, você retoma a possibilidade dos instrumentos de efetiva política fiscal, né? Retoma investimento, retoma uma margem de atuação com mecanismos de freios. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Por que eu estou citando isso? Porque um outro elemento dentro da política fiscal é a política tributária, a reforma tributária que a gente está conversando aqui agora. Aí já vou diretamente no seu primeiro ponto. A reforma tributária, principalmente nos anos 90, 80 para 90, nós experimentamos um recuo muito grande das políticas do governo federal em prol do desenvolvimento econômico e principalmente em prol do combate às disparidades econômicas das regiões. No passado, tiveram várias tentativas e criaram-se vários instrumentos para tentar mitigar esse desnível de desenvolvimento das regiões. Você criou o Banco Nordeste, você criou o Sudene, você criou o Sudam, você criou o Sudeco, você tem vários, mas eles foram meio que esvaziados durante o seu processo. Que eram mecanismos muito fortes, ficaram mecanismos enfraquecidos. Aí os estados partiram para a famosa guerra fiscal. Então, nós criamos instrumentos em cima do ICMS para a atração desses empreendimentos, né? E gerou uma grande confusão, né? Mas é um instrumento que existe, infelizmente, para alguns segmentos no sul-sudeste. Um estado como a Bahia poderia ser só hotelaria, né? Venda de acarajé, né? Não teria outro tipo de vocação, não acha que teria vocação industrial, e você não faz, a agricultura, você não faz o desenvolvimento econômico de uma região sem você colocar indústria, sem você colocar serviços, sem você colocar... E os estados trouxeram para si esse encargo, né, com a guerra fiscal, fazer essa atração e fixação dessas empresas nas suas respectivas regiões. Com a reforma tributária, isso acaba. Os estados não passarão a ter mais esses instrumentos que diferenciam o imposto,
a vantagem para se estabelecerem ou continuar estabelecidos nas regiões. Então, isso é bastante complexo. Qual o efeito? Porque hoje, os senhores podem ter certeza de que todo mundo, todo grande empresário está botando na sua planilha e fazendo conta. Está olhando o cenário e estão vendo o que é que eles vão fazer para frente. A partir do momento que essa reforma for votada e ela virar real e tiver uma ideia da sua estrutura, eles vão pegar essas planilhas, ajustar e vão fazer suas decisões para agora e para os próximos anos. Então, a resposta dentro do que nós estamos hoje aqui é sim. Nós estamos vendo isso com muito cuidado e estamos, de um lado, apoiando o novo arcabouço fiscal, porque nós entendemos que é uma oportunidade para a continuidade de ações como o PAC, que pode tirar a simetria das regiões em termos de infraestrutura. Do mesmo modo, nós estamos com muita ênfase discutindo, eu mesmo já fui em algumas comissões lá do Congresso, estamos discutindo a necessidade do governo brasileiro voltar a falar em instrumento de desenvolvimento regional. Tem um fundo aí que está sendo discutido, o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas nós precisamos de mais apoio e mais estrutura, né, e inclusive fortalecer as instituições que estão aí. Tá? E aqui, localmente, né, na Bahia, nós devem estar vendo até na imprensa, nós estamos correndo atrás. A Secretaria da Fazenda tem participado ativamente dessas discussões para a vinda da montadora. Essa é no caso da BID, isso é uma coisa que começamos do zero. A decisão da Ford em parar a sua fábrica aqui é uma decisão que está num contexto global, né? Houve uma modificação na produção de carros, de automóveis, eles mudaram. Mas o que pouca gente percebeu e identificou, e foi um esforço também muito grande do governo do estado da Bahia, foi que a Ford fechou a parte fabril, mas permanece a parte de engenharia, toda a parte de desenvolvimento, de pesquisa, de tecnologia embarcada, de design, ela passou de 600 para 1.500 pessoas, que têm um salário mais elevado. Então a Ford não desapareceu, né? A Ford continua forte, produzindo tecnologia para o mundo, a partir da Bahia. Então, quando a gente vem agora com o conceito e está nessa briga com a BID, que tem desagradado, né, muito o pessoal, o senhor deve estar vendo, acompanhando aí, que absurdo. Eu vi inverdade sendo dita, que o governo da Bahia está botando não sei quantos milhões, está não sei o quê, coisas que não são verdadeiras, porque, veja, é a primeira fábrica realmente, né, é a maior produtora de automóveis elétricos do mundo, e vai ser uma fábrica de alta tecnologia que vai fazer também aqui, como assim, exemplo do que fez a Ford, não vai fazer só o parque fabril, mas vai estabelecer também uma unidade de P&D, pesquisa e desenvolvimento aqui dentro, de ponta. Então, nós temos uma estratégia, o que é feito acompanha na produção de energia limpa, que deixa o estado da Bahia uma condição privilegiada. Por que privilegiada? Porque para a gente ter atuado muito com a Federação de Indústria, o senhor sabe, é que a produção com energia limpa seja um diferencial para a gente colocar os produtos, não vender, não simplesmente gerar hidrogênio verde e vender no mercado. Alguns estados estão mais com esse plano, o Ceará está muito voltado para isso, mas abastecer nossas indústrias com energia limpa e estruturar a cadeia produtiva, abastecer nossa indústria com energia limpa e assim ter um diferencial quando colocar os nossos produtos no mercado internacional.
Ainda o custo de produção ainda está um pouco elevado, mas nós estamos chegando lá. Você vê, começou com o Wagner, né, essa política de atração e fixação de empresas de energia eólica. Hoje nós estamos caminhando para um parque. Já sabemos que o potencial de geração de energia eólica do Estado da Bahia é superior ao consumo nacional de energia. Falta isso, com linha de transmissão, estamos atentos a isso. E agora, né, estamos também com a solar, já estamos terminando um mapeamento hídrico para fazer o quê? Hidrogênio verde. Então, tem um caso pensado e uma ação sendo desenvolvida para fazer esse apoio, né, para que a gente consiga, dentro dos instrumentos que nós temos, fixar, atrair empreendimentos. Então, temos estado atentos a isso. Nesses casos específicos, por exemplo, essa é uma atividade que é desenvolvida, como o senhor sabe, foi secretário, inclusive fomos juntos, colegas. Nesse caso, especificamente, quando é mais estratégico e ações com mais estrutura, a própria Secretaria da Fazenda, o governador, estabelece uma espécie de núcleo, né? A Fazenda acaba tendo um certo protagonismo por causa dessa questão dos incentivos. E nós estamos muito atentos, né? Nós estamos fazendo todo o esforço, e até aqui tem sido muito exitoso esse esforço, no sentido de atrair investimentos para o Estado da Bahia, de fixá-los no Estado da Bahia, e, eventualmente, quando há uma mudança de perfil de mercado, como foi observado com a Ford, você reter alguma fatia importante do que estava aqui estabelecido. E a gente tem tido muito sucesso com isso. O próximo inscrito aqui, a próxima oradora inscrita é a deputada Ivana Bastos. Na sequência, o deputado Hassan. Senhor presidente, deputado Vitor Bonfim, secretário Manuel Vitório, prazer recebê-lo mais uma vez. Às vezes falam que o senhor é o bicho-papão do governo, é o terror de todos os secretários. Quando o senhor senta e mostra, a gente vê a responsabilidade, certo? A gente não tem nenhum retorno. No final do ano, tinha grandes investimentos que precisava só a Coelba responder se teria ou não conexão, que o recurso estava disponível só por essa resposta. Até não tendo viabilidade até tal ano, a Coelba não. Nós temos casos do cola-copia, dela responder de um projeto de Luiz Eduardo Magalhães com um projeto de Ibatirama, um exemplo, que é até os dados. Então, eu acho que aí, nesse setor aí, a Coelba tem sido um grande inimigo do governo. Enquanto o governo, não sei qual investimento que tem para as linhas de transmissões, para as estações, a gente continua perdendo espaço, a gente continua perdendo grandes investimentos. Como que vocês têm trabalhado para isso, para que a gente possa... Porque o governo federal, esse ano, teve um leilão, certo? A previsão é para o ano que vem. Mas tem também a iniciativa privada, tem os parques menores que a gente pode aqui, que não depende do governo federal, que as grandes empresas, nós temos investimentos ali em Barreiras, cerca de 1 bilhão, que traz para cá, está parado, já foi pago a primeira parcela, parou e eles não vão construir agora por falta de resposta da Coelba. Certo? Então, eu queria saber do senhor, Secretaria da Fazenda, como que o governo do Estado tem se preocupado com isso e tem procurado um caminho para a gente tentar resolver esse problema das linhas de transmissões aqui no Estado da Bahia, para que a gente possa pegar o sol, que já que São Pedro não nos traz chuvas em algumas regiões, como é a nossa região, a região de Guanambi, a gente tem que apelar e rezar aí para São Pedro, já que lá São Pedro não chega, tem que chegar o sol aí. Então, eu gostaria de saber do senhor. Perfeito, deputada. Linha de transmissão e, no caso, a Coelba, né, são dois assuntos que foram tocados especificamente pelo governador, eu acho que mais um, né, no dia seguinte. Eu ouvi conversando, eu sei que ele já conversou sobre isso com o próprio presidente da República. Tem alguma coisa em construção, eles estão conversando lá com o ministro Rui Costa,
então, que conhece bem essa realidade que a senhora está dizendo. E eu sei que tem uma articulação. Eu não estou especificamente nela, porque eu acho que o governador elevou isso, trouxe para ele mesmo essa discussão de tão essencial que é, como a senhora está colocando. Ela é fundamental para a gente continuar no desenvolvimento da Bahia. Então, ele trouxe, estava discutindo no próprio PAC, o próprio ministro Rui Costa também estava nessa discussão, e eu sei que o governador, por mais de uma vez, ele conversou com o presidente da República sobre isso, e o presidente da República, me parece que, inclusive, ligou lá para os espanhóis. Então, a coisa está efervescente. A senhora colocou exatamente um ponto que está sendo colocado, que está sendo muito discutido, que o governador trouxe para ele. Tão importante como que é esse ponto. Muito bem. Com a palavra, deputado Hassan, para as suas considerações. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. E a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, o presidente, nobres colegas, Ivana, Eduardo. Ficamos muito felizes, né, com o relatório que aqui é apresentado, com a conclusão ali que aponta para a manutenção do equilíbrio fiscal tão importante para o nosso Estado. E ouvindo aqui atentamente, né, a participação de Eduardo, agora de Ivana, também preocupados com a questão do setor produtivo, do desenvolvimento econômico do nosso Estado. E dentro do que o senhor falou em relação à atração e fixação desses investimentos, dessas empresas, eu gostaria de perguntar ao senhor como é que o governo está pensando, a Secretaria da Fazenda está pensando na questão da interiorização desses investimentos, né? Nós que temos também no interior pontos positivos para poder estar recebendo esses investimentos, mas que a gente depende de uma política estadual, a exemplo da FIOL, né, que passará por Jiquié, por Barreiras, e a gente pensa na possibilidade de ter os polos logísticos atraindo esses investimentos, empresas, indústrias, etc., que com certeza, além é importante para o Estado, mas também importante para as regiões. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que está essa questão. Secretário, só para complementar aí, a pergunta do deputado Hassan, a gente sabe, e de outras apresentações anteriores, né, que quase 90% da receita do ICM do Estado está concentrada aqui no raio de 100 quilômetros, pouco mais de 100 quilômetros de Salvador, nesses territórios que compõem a região metropolitana e circunvizinhos. E os programas do Estado de Desenvolve, o Pro Bahia, que são os programas que o Estado se utiliza para poder fazer essa atração de despesas que serão afetados aí pelo arcabouço, pela reforma tributária? Ô Vitor, eu teria uma coisa muito parecida, só para no mesmo tema. Cumprimentar o nosso secretário, o nosso presidente, a nossa deputada Ivana Bastos, colegas, outros dessa comissão. Nessa mesma linha, secretário, o cenário que o presidente Lula vem construindo é de reindustrialização do Brasil, recolocar o Brasil no mercado mundial, no concerto mundial, coisa que há 6 anos nós perdemos, aquele protagonismo, né, dos anos 2008, 2014, 2015. Praticamente, né, destruíram aquela infraestrutura que vinha sendo construída de portos, aeroportos, né, de grandes investimentos como refinarias, o caso aqui da Baía de Todos os Santos, o estaleiro, né? E nesse cenário, já Eduardo abordou, Vossa Excelência já praticamente desenhou esse cenário, mas concretamente, o caso da ponte Salvador-Itaparica, eu vi hoje nos jornais que o nosso ministro está também tratando do VLT, Hassan abordou agora aí essa questão da FIOL, Ivana tocou nessa questão também das redes para poder escoar e incentivar, estimular a produção de energia renovável. E aí, a minha questão concreta, há uma certa inquietação dos pequenos industriais, no caso, por exemplo, lá do nosso
Vitória da Conquista, né, o Parque Industrial de Imborés, no sentido do que é que o Estado pode, nesse contexto de grandes investimentos, incluir as regiões. Como se... Qual é a tradição das grandes, né, dos grandes projetos industriais? Você tem a matriz central, mas você tem uma série de pequenas indústrias que vão complementando, vão criando, né, a cadeia produtiva, não é? E ali você integra aquelas regiões no entorno dos grandes projetos. Nesse caso aí, como pensar, por exemplo, Jiquié, Guanambi, Vitória da Conquista, nesse sistema que logo virá com a FIOL, essa luta nossa para duplicar a BR-116, tornando aquela região também ali, né, um escoadouro de produção do Jequitinhonha para cá, não é? Quer dizer, como é que o governo está pensando, no caso, Vossa Excelência, que é o principal, digamos, a principal secretaria, porque tudo é investimento, é estímulo, né? Se está no esboço do novo governo esse desenho de incluir essas regiões nesse dinamismo. Eduardo falou também da agricultura, né? Também lá o oeste, ali tem muita coisa. Para que isso, secretário? Para a gente repensar, de fato, não é, o nosso desenvolvimento. Estamos indo muito bem, eu acho, nessa questão da educação, da saúde, dos serviços, não é? Mas nós vimos agora o censo, né, como as pequenas cidades estão se esvaziando, quer dizer, estão indo para as cidades médias, e se esses polos médios não tiverem, se eles não tiverem também alternativas, pode se tornar futuramente, não é, pequenas metrópoles, mas com muita exclusão social. Na verdade, esse é um tema da Secretaria de Finanças, mas também, né, do Desenvolvimento Econômico, do Planejamento, enfim, do governo. Mas como essa secretaria ela é, né, o coração, o pulmão do governo e de qualquer estratégia de desenvolvimento, por isso eu coloco essas reflexões, essas considerações, para que Vossa Excelência nos aponte aí algumas luzes, né, Vitor, para a nossa região. Nós passamos um período onde, e ainda estamos, né, onde as pessoas às vezes anseiam, não sei, eu sei que não é aqui, não é essa casa, mas eu sou, às vezes em conversas mais informais, e temas como os que hoje estão abordando, deputado Hassan, deputado Vitor, deputado Zé Raimundo, temas como os senhores estão abordando, como o deputado Ivana abordou, como você, Eduardo, abordou, esses temas, às vezes, são colocados na mesa. A pessoa não esquece. Eu sou amigo, mas a secretária está fazendo, vou perguntar, e ficam fazendo pergunta. E eu tenho notado que, não é o caso daqui, mas eu tenho notado que, quando as pessoas me fazem as perguntas, elas querem uma resposta simples, como se, para problemas complexos, você tivesse uma resposta simples. Não existe isso. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem aí da melhor forma que eu posso de todas as colocações. Porque não é muita coisa que está sendo abordada aqui, e eu vou tentar ver como é que eu faço essa abordagem. A primeira coisa é com relação à distribuição da arrecadação da Bahia. Isso existe também, está certo, por falta de uma diversidade econômica também voltada para o interior, mas também porque muitas das atividades que tem no interior não são tributadas com alíquota muito baixa. Então, a tributação não é tributada, né? Não estou. Então, assim, como você não tributa, a participação ela fica menor realmente. Então, essa é uma questão. Há uma necessidade. Isso explica, isso diz, então, vamos deixar assim, não. A gente sabe que precisa ter uma diversidade no interior, a gente sabe que precisa apoiar. E eu acho que essa é uma questão muito complexa. É engraçado, quando você estuda economia, eu estudante de economia, a gente tem os modelos econômicos, né? Você tem as simplificações. Então, modelo. Então, mantidas todas as condições, aí você presume que o empresário conhece a economia, o mercado, o futuro, as projeções, e não é assim.
Eu tive agora em São Paulo na quinta-feira com o governador, passei a quinta e a sexta em São Paulo com várias reuniões. E eu vejo, por exemplo, quando você pega e acontece uma montadora com uma BYD, e você diz que você vai instalar na Bahia, você atrai a atenção de todo mundo. Não, eu não estou falando do ciúme, agora estou falando da parte boa. O ciúme tem mesmo. Do Sudeste e tal, o pessoal não quer explicar por que não pode. O pessoal já está conversando aqui com a gente, já fez conta. Os caras querem explicar por que não pode, não poderia ser na Bahia. Uma loucura, mas vamos lá. Vamos deixar isso à parte. Mas é interessante como os empresários passam a olhar. Tem um investimento desse tecnologia na Bahia. Ele, como é isso? Tem mão de obra? Tem mão de obra qualificada? Aí você começa a discutir. E eu vou citar um exemplo específico. Eu estava conversando, fui apresentado lá, o sujeito foi, acho que por curiosidade, ver o lançamento lá, o negócio que a gente fez com a BYD, onde a BYD anunciou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para o governador, que era uma coisa que estava sendo negociada e tal. Aí eu comecei a conversar com um empresário que me apresentaram lá. Ele é um dos maiores produtores de calça jeans, me parece, do país, ou maior, uma coisa assim. Eu acho que ele tem a origem libanesa. E aí a gente começou a conversar. Ele não conhecia, na verdade não conhece, né? A produção de algodão que a gente tem no Oeste, que tipo de possibilidade. Bom, resumo, saímos de lá com o compromisso de uma visita dele aqui, de trazer alguém que faz tecido para conhecer essa realidade, para falar sobre logística e fazer conta. Porque eu estou chamando ele para fazer conta do que é possível. Então, eu acho que tem alguns investimentos que são simbólicos, né, que são símbolos que podem atrair outras atenções. O governo do Estado assinou um memorando de entendimento com a Shenzhen, província de Shenzhen, né, que é uma das mais dinâmicas da China. Vários empresários de Shenzhen estão olhando agora para a Bahia, porque a BYD está vindo, né? O governo de Shenzhen já existe uma expectativa de fazer uma espécie de se chamar Estados Irmãos, né? Quer dizer, cidades irmãs, né? Porque lá é cidade com Estado, né? Mas Então, assim, você começa a atrair, e nós temos que estar preparados para explicar essa realidade nossa. Porque empresário, deputado, os senhores sabem disso, eles fazem a conta. Olha, você não viu, não conheceu, vamos fazer a conta aqui, porque, para mim, parece, você sabia que você pode ter, mas o ICMS não é o mesmo? Não. Qual é o benefício que você tem agora? Vamos fazer a conta, como a gente fez com o BYD. Aí o sujeito começa a entender que, eu vou ver o que é isso lá. Então, eu acho que é uma atuação onde nós precisamos estabelecer mecanismos, e ainda temos mecanismos de incentivos, que são possíveis, né? E se preciso for dentro do que a legislação permite, a gente ajusta. Mas há uma necessidade também de apresentar ou reapresentar ou apresentar continuamente as oportunidades que a gente tem nas regiões e investir fortemente em infraestrutura. Então, quando você consegue fazer isso, é impressionante, porque nós estamos falando de grandes empresários, e às vezes eles não têm ideia, não conhecem a realidade nacional na sua interesse, como a gente também não conhece, vamos admitir, não temos ideia exatamente do que acontece na Amazônia, a gente não tem a interesse da coisa. E eu acho que essas oportunidades podem ser apresentadas, eu acho que essa verticalização é algo que a gente precisa realmente se dedicar, né, com afinco. Essa não é uma ação, eu vou insistir, específica e exclusiva do governo do Estado. Essa é uma ação que a gente tem que fazer socialmente. Temos que pegar a Federação de Indústria, tem sido um parceiro importante nessas discussões todas, mas temos que pegar todas as federações e confederações. A gente tem que reunir, deputado Zé Raimundo, o senhor conhece a região,
e, eventualmente, naquela região, né, mapear, ajudar com esses profissionais lá, que já atuam lá, esses empresários já atuam lá, já ajudar a mapear algumas situações que possam também ser apresentadas. Então, esse é um esforço de desenvolvimento, ele é um esforço que ele precisa, não dá para você atribuir a um único ente. Eu acho que o Estado tem uma responsabilidade enorme. O Estado da Bahia e a União têm a maior responsabilidade, né, nessa história. Mas é importante a cooperação e a participação de todos, porque, muitas vezes, o que você precisa é de uma outra atitude também empresarial, né? É de mostrar o mercado, de estabelecer parcerias. Então, eu acho que nós estamos num bom momento. Eu acho que nós estamos num bom... a despeito do que está acontecendo internacionalmente, aqui no Brasil, e especificamente na Bahia, a Bahia começou a voltar... muitos empresários começaram a reolhar a Bahia para ver o que está acontecendo. E acho que esse é um bom momento para a gente apresentar projetos, atrair. Os instrumentos estão aí. Nós estamos com afinco e com esses parceiros tentando fazer cada vez conversas mais aceleradas. E eu acho que a gente precisa preparar, sim, né, oportunidades e estruturas, vendo o que os senhores conhecem de cada região e começar a colocar para quem vem conhecer a realidade da Bahia. E, sim, acho, deputado Hassan, que infraestrutura é fundamental. Baratear custo de logística é fundamental. Logística é um definitor, assim como tributo, custo, tudo que forma custo é muito importante para a decisão empresarial. Então, logística, proximidade de mercado ou proximidade de produção, então, tudo isso pode ser um diferencial muito grande, e eu acho que a gente precisa investir nisso, mas eu acho que a gente tem que investir nisso também como sociedade. Tem que ser alguma coisa que seja encarada enquanto sociedade baiana, com seus diversas estruturas, né, entidades. Eu acho que é possível. Estou vendo com muito otimismo o futuro. Muito bem. A gente fica extremamente feliz em ouvir essas palavras do senhor secretário. Só para concluir aqui, deputada da Saúde, eu gostaria de fazer aqui três indagações, na verdade, né? Você nos colocou ali em relação à receita e à previsão orçamentária do Estado para o ano de 2023. Nós conseguiríamos cumprir a previsão orçamentária de 2023 prevista na LOA que foi enviada para essa casa do ano de 2022? Sim, hoje não temos mais aquelas expectativas de umas guinadas assim de uma hora para outra. Hoje, sim, nós estamos com a nossa expectativa é de cumprir e até superar um pouquinho a nossa previsão. Levemente, né? Não é folga, não. Não dá para se animar muito, não. Levemente. Sim, a outra questão, secretário, eu vi aí que o senhor trouxe aí a questão dos RPs, né, processados e não processados. E um ponto crítico, sempre que a gente via nas apresentações, era em relação ao DEA. Como é que está o DEA aí esse ano de 2023? Olha, DEA, nós estabelecemos já uns 2 anos, né, Alberto? 2 ou 3 anos, uma sistemática nova de controle. Mas o fato é o seguinte, é que o maior DEA que o Estado acaba produzindo é na própria saúde. Porque é difícil você conseguir estimar tudo, né? E na pandemia, por exemplo, foi impossível. Sim, claro. Mas, em momentos normais, você tem muita oscilação. Então, você tem uma programação prevista e você, muitas vezes, fura mesmo. Então, mas, no geral, nós estamos controlando. O DEA, não há ilegalidade no DEA, né? O DEA já é uma penalidade em si, porque come o seu orçamento atual com coisa que você fez. Ela já constitui uma penalidade, mas temos mantido, temos tomado algumas ações para tentar coibir o DEA. Agora, evidentemente, que, por exemplo, veja, uma aposentadoria. O servidor público, quando se aposenta,
eu gosto de fazer assim, não só de explicar teoricamente, mas gosto de exemplificar para as pessoas entenderem que não é bem assim. O servidor público, quando se aposenta, para se aposentar, ele entrou no serviço público com, sei lá, 20 e poucos anos, 29 anos, 30 anos. Ele entrou no serviço público, algumas vezes ele tem tempo fora. Para que ele possa fazer a aposentadoria, ele tem também que conseguir do INSS uma certidão para pegar esse tempo fora, juntar lá e tal. Averbar o tempo, né? Averbar o tempo. Tá. Esse processo de tramitação, né, ele é um processo que gera alguma burocracia, né, que gera algum atraso. Então, muitas vezes, você tem uma pessoa que tem direito ao abono, requereu o abono, está pegando prova abono, e você tem que pagar a passada. Você não tem como estimar, porque o Estado ele não tem o controle de da vida de quem tem. Porque ele não tem como fazer essa estimativa. A mesma coisa são as ações judiciais, que eventualmente o Estado perde, né? A mesma coisa é a necessidade. Aí você tem uma situação em que, por exemplo, ultimamente aumentou, isso na rede privada ou na rede pública também, você tinha uma relação em que 9 a 10% dos pacientes que entravam pela urgência ficavam na internação. Essa é um percentual, digamos assim, geralmente aceito. Em algumas situações, isso triplicou. Então, você tem 30%, 40% de gente que começa a ter que internar. Será que é sequela de Covid? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão mais... Então, daqui que você entenda se é um novo perfil ou se é uma coisa sazonal, mas a pessoa está ali, você tem que atender. Você tem que prover os meios para esse atendimento. Você não vai perguntar, você vai fazer. Então, quando eu vejo, às vezes, um amor... não, porque como se ideia pudesse ser... Ideia não é zerado para ninguém, nem para órgão de controle. Sim. Não existe essa possibilidade. É uma possibilidade legal. O abuso, que poderia configurar em uma pedalada, que você deixar que o sujeito acumule débitos sem cobertura, isso é um descontrole. Mas o que a gente faz na Bahia, eu acho que está o quê, Ilamba? Eu percebo bem resumido, hoje dá o quê? 3% do... Alguma coisa nessa faixa, né, Ilamba? A gente está falando 2, 3% do total que a gente executa. Nominalmente isso dá o quê? 5 milhões? Não menos. Alguma coisa assim, 3, 4. Mas quando você vê do total que você executa, é muito pequeno. Então, assim, é sob controle. A Bahia é um estado que tem as suas contas públicas regularizadas. É um estado que está sob controle. Eu recebi agora, recentemente, um telefonema da Caixa, e aí vamos fazer a operação. Todo mundo quer fazer a operação com a Bahia. Quer emprestar. Quem tem PPP no estado da Bahia, né, quer continuar fazendo negócio com a Bahia, porque paga com regularidade, sabe, tem previsibilidade. É uma tradição dentro do estado da Bahia. Então, voltando, essas angústias, deputados, que os senhores têm, são as nossas angústias. E, muitas vezes, a gente se depara com situações, porque, ao mesmo tempo, o empresário quer pagar menos, o gestor público, quem entrega o serviço, quer mais recurso. São coisas que são incompatíveis. São coisas que não são... Então, sempre que eu vou ou falar com o empresário ou falar com um colega, eu sou sempre apertado, né? Porque o colega quer mais, e a gente sabe que é justo, porque ele quer fazer mais, ele quer atuar mais, e o empresário quer gastar menos para poder ter competitividade, e a gente está sempre ali tentando fazer o melhor possível, sempre com a qualidade do gasto na cabeça e sempre se cobrando ser estratégico. Acho que, de novo, vejo com otimismo, acho que com bastante esperança de que, principalmente, essa situação, que é reconhecida nacionalmente, inclusive pelos empresários, esse nosso equilíbrio, a forma que a previsibilidade
que a gente dá aqui no Estado da Bahia, isso é importante. Eles sabem o que vão obter do Estado, não tem guinada, não tem. Isso tudo cria um ambiente muito positivo, né? Eu acho que nós vamos crescer, nós vamos atrair empreendimentos. Agora, esse desafio, deputado Zé Raimundo, eu acho que nós precisaremos ter, ou aqui talvez até a Assembleia possa ajudar, no sentido de também criar comissões regionalizadas, apresentando vocações, né, e falando um pouco de infraestrutura, para, junto com o governo, podermos atuar, né, nessa atração. Eu acho que é uma ideia que pode ser interessante. E reunindo, inclusive, parceiros. A Federação de Indústria, hoje, é um parceiro muito interessante. Além dos órgãos, evidentemente, estaduais, a Federação de Indústria, junto com vocês, nós podemos fazer workshops, podemos fazer apresentação disso, marcando em São Paulo, oportunidades na Bahia. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e eu fico sempre feliz e me sinto com uma sensação de estar bem acompanhado quando eu vejo mais gente angustiada como eu, querendo também ver as coisas desenvolvendo. Então, isso me enche de alegria, né? Quero aqui registrar a presença do deputado Raimundinho da JR conosco. E, assim, secretário, para finalizar, o perfil do déficit previdenciário, já que o senhor trouxe um exemplo aí de aposentadoria, como é que está? Que eu me lembro que a gente, nos exercícios anteriores, chegava aí a próximo de 4 bi e meio de aporte que o Estado precisava fazer para poder sanar o déficit previdenciário. Com as medidas que foram tomadas, com as leis que foram aprovadas, esse perfil aí tem se mantido, diminuído ou tem aumentado? Olha, tem aumentado, né? Agora, aumentado menos. Qual é a boa notícia? É que a aceleração diminuiu, mas ainda é muito grande, né? 4 anos de déficit previdenciário não dá para fazer várias pontes, é muito grande ainda, né? E merece atenção, mas nós não temos mais aquela situação de que acho que os senhores lembram, como eu colocava aqui, tipo, uma impressão de que ia fugir do controle, que ia acabar com as contas públicas, pelo menos isso. Tá mais. O volume esse ano vai gerar entre 4 e 5 bilhões. Déficit da Previdência do Estado, que o Estado precisa complementar para poder manter o pagamento das aposentadorias em dias. Sim. Certo. A gente ouviu, quando a FOR foi fechada aqui, muita notícia de que isso que impactava na arrecadação do Estado, de 2%, 3%, de 35 mil empregos serão perdidos. E agora, no sentido contrário, qual é a projeção que a Cefaz faz da chegada da BID? Qual é o impacto positivo que isso traz para a economia do Estado? O que vai incrementar de receita? O que isso representa? Boa pergunta. Como nós tivemos que atraí-los, nós vamos abrir mão de grande parte da nossa da receita tributária que eles geram. Esse é o problema da guerra fiscal. Que, veja, se eles não tivessem fabricando aqui, né, eu não ia ter nem esse plusinho. Eu ia ter o recurso na venda, né, quando eles eventualmente vendessem, que você tem uma alíquota de 12%. Mas eu não ia ter esse plusinho. Então, como eu coloquei aqui, né, alguma coisa, mas eu preciso incentivar. Então, tem um incentivo que ele é decrescente. Ele é mais alto nos primeiros anos e vai decaindo um pouquinho. Qual a ideia? É que depois fique. A Ford, por exemplo, a gente manteve a parte importante, o cérebro, né? A ideia, o que eu já vi projeções, especialistas falarem, é que em 2030 há uma expectativa de que 50% dos automóveis sejam a bateria.
O automóvel a bateria ele tem 30% menos de peça, então a lógica é completamente diferente de construção. E ele, 70% do carro é tecnologia embarcada e a bateria, o custo. Então, há uma modificação, né? E acho que o governador até usou esse exemplo na reunião que tive em São Paulo. Ele disse que comparar o carro que a BYD vai produzir aqui com os carros que são normais, a gente pensar no celular quando saiu, que era para fazer ligação telefônica. Era fazer ligação telefônica. Hoje, talvez o que menos se faça no celular... Hoje, talvez o que menos se faça no celular é ligação, né? É quase que, quando eu era garoto, o cinto de utilidade de Batman, né? Você começa a fazer tudo. O carro também ele tem um novo conceito. Os carros da BYD têm um novo conceito, com a interação deles, com tecnologia embarcada. Muitos já são autodirigíveis. Você larga o volante. Porque a legislação brasileira não permite. Mas você vai piloto automático. Então, e isso aí, ele necessita... É uma indústria que, diferente daquelas montadoras que a gente tinha tradicional, ela é uma indústria que ela vai muito baseada em inovação. Então, trazer essa ambiência para o estado da Bahia, ela é fundamental. O que a gente imagina que tenha com isso? Que vai repercutir na arrecadação? Melhores salários, né? Um nível de consumo diferenciado. Por exemplo, deputado, quando você... É importante o Bolsa Família, importante para manter a dignidade das pessoas. Mas o Bolsa Família, por exemplo, não impacta na arrecadação de ICMS. Ele não tem um impacto assim direto. Por quê? Porque a cesta básica ela já é desonerada. Precisa de um grau a mais, em termos de receita, para que ele consuma geladeira, aí você começa a ter um impacto maior na arrecadação. O que você tem nessa possibilidade, quando você traz gente de pesquisa e desenvolvimento, é um salário maior. Esse pessoal que está na Ford hoje tem um salário maior. Então, essas pessoas têm um outro padrão de consumo. Esse tipo de padrão de consumo é um padrão de consumo que interessa. Além disso, você começa a trazer gente para o mercado, para o Brasil, né? Pensando, pesquisando, fazendo desenvolvimento, você começa a ter um outro tipo de benefício, né? Exatamente. É isso, deputado Ivana. Eu acho que é a perspectiva. Exatamente. E que pode ficar surgindo a partir daí. Você começa a trazer um novo impulso. Exato. O polo, né? Para a consolidação do polo. Exato. Tem um especialista lá no setor automotivo, porque não deu certo, porque a tentativa brasileira de atrair indústria automotiva, ele está pegando o padrão passado, né? Ele está se referindo ao modelo passado que está acabando no mundo. Essa ideia de montadora com aquele sistema acabou. A preocupação que a gente tem hoje, deputado Zé Raimundo, com a venda na internet, né? E esvaziando pontos físicos, com pessoas que são empregadas, mas isso acabou. Então, nós vamos ter que nos adaptar para essa nova realidade. Criando o quê? Criando os produtos, os serviços que essa nova realidade precisa. Porque se eventualmente você está tirando, não tem mais aquele sistemista, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de gente de pesquisa e desenvolvimento, porque na BYD você registra não sei quantas patentes por dia. Então, assim, você vai precisar de gente pensando, de gente estabelecendo. Eu vi o Centro de Pesquisa da Ford, é uma coisa interessantíssima. Primeiro, você trata de diversidade. Você tem que ter pessoas, você tem que ter a diversidade no centro, porque quando você define um desenho, um modelo, você tem que ter a visão na ótica das mais distintas pessoas.
homens, mulheres, negro, índio. Você tem que ter essa visão para você definir um produto. Então, as coisas começam a se modificar. E nós, uma amostra dos consumidores também. Então, você começa a... Você tem que perceber, não ficar preso naquilo que foi antes, mas tentar acompanhar e puxar naquilo que vem no futuro. Como é que a gente vai ingressar essas pessoas aqui? A gente tem que começar... Então, eu acho que sempre importante olhar o passado, aprender com os erros passados, sim, mas você achar que você vai pegar aquele modelo e projetar como se isso fosse a realidade futura, ele está equivocado. Secretário, só para terminar aqui as minhas considerações e indagações, eu sei que a reforma tributária está lá tramitando no Senado Federal, mas nós teremos mudanças substanciais na forma de tributar e o impacto disso na legislação baiana, né? Então, aqui, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor e toda a sua equipe, que a gente pudesse, assim que a reforma for aprovada no Senado, que a gente fizesse aqui um debate, um seminário, para os deputados entenderem quais serão as mudanças que o Estado da Bahia precisará fazer na legislação, para compatibilizar com o que está sendo feito lá, para que a gente não possa, quando a lei chegar aqui, não está ainda senhor da situação, né? Então, é importante que os deputados, todos eles, possam entender essas mudanças que serão feitas na legislação, obrigatoriamente, para compatibilizar com a legislação federal. Então, a gente, num segundo momento, aí, fazer uma nova audiência pública e os senhores trazerem para cá já esse esqueleto de mudança legislativa. Esse é o pedido que eu quero deixar aqui. E a última indagação é como é que está a compatibilização do PPA com a LOA dos anos aí subsequentes, né? 24, 25, 26 e 27. Como é que está esse planejamento aí, que sempre a gente ouve esse questionamento por parte dos órgãos de controle externo, né? Que falta aí essa compatibilização. Depois eu passo a palavra ao deputado da Ração. Sobre a primeira colocação, deputado, está aceito. É por isso que eu acho que meus colegas eles acham estranho, porque sempre tem uma queixinha, né, de assembleia, o pessoal que se queixa. Eu sempre elogio a minha. É por essas e outras. Não só a gente consegue ter uma interlocução, né, colocar na agenda coisas que são importantes para a Bahia, inclusive com a participação da oposição, é importante dizer isso, como, antes até de qualquer sugestão, tem sugestões como a do nosso presidente aqui, o deputado Vitor Bonfim. Eu acho perfeito, acho que a colocação é perfeita, vamos aproveitar a oportunidade, realmente vamos ver qual vai ser o escopo final, e está aceito, e até existe um agradecimento. A segunda colocação foi com relação a PPA-LOA. Essa é uma guerra constante aí, nossa com a CEPLAN. Nós fazemos é a CEPLAN que faz os instrumentos, né, o PPA e a LOA, mas nós, digamos assim, botamos os limites no escopo do que é possível, né? Então, o Cláudio disse, mas, rapaz, isso aqui você não acha que é estimativa? Eu disse, Cláudio, a estimativa é aqui, não dá para esticar, porque é uma coisa interessante. A receita é sempre uma estimativa, né? Por melhor que seja, mas o gasto ele realizou. Se você perder o controle disso, não dá para voltar atrás. Aí acabou. Né? É o paciente que fica sem oxigênio, algum problema ele vai ter, né? Pode vir até a óbito, né? Mas pode ter outros tipos de problema. Então, a ideia é essa compatibilização. Nós estamos atuando com a CEPLAN em várias camadas, inclusive nós em relação ao acompanhamento de política pública, né? Colocando discutindo o fator de risco, né? O Cláudio tem feito um esforço muito grande e é uma determinação do governador Jerônimo, né? Com relação a partir do PPA participativo, né?
E nós temos uma política cada vez mais efetiva para a população, mas isso é um desafio enorme. Certo. Com a palavra o deputado Hassan e o último inscrito, o deputado Raimundinho Noel Rotagem, para a gente poder encerrar a nossa audiência pública. Secretário Manuel Vitório, primeiro agradecer pela resposta, a gente fica feliz, principalmente com esse sentimento de expectativa otimista que o senhor nos traz, mas concordo com o senhor quando fala da inquietação e da necessidade dos outros entes não se jogar somente no ente, inclusive nesse caso específico, a qual me refiro, na questão de Jiquié, do polo logístico, há uma movimentação de associação comercial e industrial de Jiquié, juntamente com o CDL, juntamente com o Cicomércio, com o Sindicato Rural, com o Poder Executivo Municipal, que tem buscado também na SDE aqui no Estado essa parceria. Já solicitamos, inclusive, um estudo de viabilidade do parque logístico na cidade, através da fundação da FEP, para que a gente tenha elementos exatamente para se trabalhar nessa possibilidade de atrair esses investimentos para a região, fazendo assim essa interiorização, mostrando lá os pontos positivos, os pontos fortes, para que possa atrair, ajudar o governo do Estado nessa atração e fixação de investimentos e de empresas locais. Mas, querendo aqui finalizar, sei do tempo aí, aqui a gente está comendo um frio grande aqui, viu, Vitor? Né, Ivana? Mas, somente para finalizar, tem uma questão que tem preocupado a nós, deputados, né, por parte do servidor, principalmente, mas são os usuários do Planserve. E aí a gente sabe que o patronal já foi de 4%, foi reduzido para 2%, e esse ano, no início do ano, cresceu mais 0,5%, já foi a 2,5%. Diante da situação, há já algum estudo da possibilidade de retorno ou de aumento desse patronal para que investimentos possam ser feitos no Planserve? Secretário, só passar logo a palavra para o deputado Raimundinho, aí o senhor responde às indagações dos dois deputados e já pode fazer as suas considerações finais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Pena que eu estava em outra comissão e acabei chegando um pouco tarde. Mas é uma pergunta que eu gostaria de obter da Vossa Excelência, pelo trabalho que a Bahia tem o maior, pela sua pasta, que você vê que está já, e a gente vê a seriedade com que você trata o dinheiro público e os baianos. E a minha pergunta é a respeito da Paranapanema, em Dias d'Ávila, porque eu moro lá, e as pessoas estão muito inquietas, dizendo que a Paranapanema está passando por uma dificuldade financeira, em recuperação judicial, e se a gente tem algum mecanismo para que aquela indústria não venha fechar as portas, porque a gente sabe o valor que é a Paranapanema hoje para o estado da Bahia e para Dias d'Ávila, que é muito importante, e aquele polo também de Dias d'Ávila, que está paralisado. Se nós temos algumas novidades, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Eu acho que isso vai um pouco na ideia do deputado Hassan. Existe um planejamento da SDE com relação ao investimento em infraestrutura, né, para recuperar um pouco a infraestrutura do polo, já está nos requisitando recursos, a gente já está discutindo sobre isso. Essa é uma linha. A outra linha, daqui a pouco falo do Planserve. Com relação ao Paranapanema, todas as empresas que estão com dificuldade acabam conversando conosco. E hoje, diversas empresas estão com dificuldades, né? Por conta de uma modificação que teve. Boa parte da indústria química, por exemplo, tem um problema com relação a preço de gás. Está impactando muito no custeio. Bom, sobre isso, sobre especificamente a Paranapanema, nós conversamos com eles para dar um apoio numa necessidade que eles têm de investimento. A gente está conversando, está intermediando com um banco oficial, porque com esse aumento, com isso pode aumentar a produtividade e assim melhorar. E também estamos acelerando a avaliação de alguns créditos que eles têm,
para ver se a gente pode liberar, né, e assim aliviar também a parte tributária. Já está na nossa mesa, já tivemos com eles algumas vezes, e, enfim, e isso de uma maneira geral. A indústria química também está passando um momento mais difícil em função da necessidade de ter uma modificação na política do preço do gás, né, porque a concorrência de fora está difícil. Os países onde essas indústrias são residentes, eles estão aplicando um preço de gás subsidiado que dificulta a vida das nossas empresas aqui. O governador também está atuando, né, nessa discussão, né, com a própria Petrobras, já colocou isso o presidente Lula. Então, há uma preocupação. Toda vez que... É uma coisa interessante. Nós temos essa parceria com as empresas, nós gostamos de estar junto das empresas, afinal de contas, nós não somos contra os contribuintes, nós queremos cooperar com os contribuintes, mas o senhor pode ter certeza que toda vez que eles passam alguma dificuldade, eles batem logo na nossa porta, e nós fazemos o possível para resolver a situação. E temos diversas situações. O polo petroquímico já passou por mais de uma vez por situações dificílimas, e nós apoiamos e conseguimos manter o polo. Enfim. Com relação então, estamos atuando. Obrigado. Com relação ao Planserv, nós estamos colocando mais recursos. Agora, eu não posso falar especificamente da gestão. Quando estive secretário da administração, foi um dos desafios que eu tive, foi a estruturação, a restauração do Planserv. Eu acho que o Planserv está sendo, em parte, atingido pelo isso que eu falei com vocês, né? O atendimento de emergência, a conversão do atendimento de emergência em tratamento, internação e tal, está muito acima do que era normal. Eu pergunto porque, como eu acabei, na minha entrada aqui em 2007, eu fui secretário da administração por 6 anos e meio, uma das coisas que nós nos preocupamos e mexemos, que tinha uma situação muito difícil, foi o Planserv. Naquela época, então, eu acabo conhecendo alguns indicadores que são importantes. Aí eu perguntei até para o secretário da administração, e ele me confirmou que estava algo em torno de 3 vezes o que era, né? Isso mas assim, aí o que acontece? Então, por que aumentou? Né, esse volume de pessoas que convertem, vão para uma emergência e acabam convertendo em internação? É uma coisa que está sendo pesquisada. Eu acho que sempre sou a favor da qualidade do gasto público. Gastar bem. Eu acho que o convite, né, se você tem uma situação de crise, é também rever como é que está o conjunto de prestadores, como é que está sendo distribuído esse recurso, se o que está sendo mais necessitado realmente é o que está alocando mais recursos. Essa é uma ação sempre indicada. Antes de qualquer coisa, você tem que rever ver e identificar exatamente o que está acontecendo. Porque nada sai para uma situação mais crítica, assim, sem uma explicação. Então, normalmente, a coisa mais fácil que as pessoas acham vamos pedir mais dinheiro. Pedir mais dinheiro, às vezes, não estou dizendo que é o caso do Planserv, veja bem, entenda bem, mas pedir mais dinheiro, às vezes, mascara algumas ineficiências, algumas necessidades que você também, de correção, que você precisa fazer. Sei disso porque também fui responsável e geri o Planserv, né, por 6 anos. E a primeira linha era sempre essa: vamos revisar o que está acontecendo aqui, vamos conversar com os prestadores,
Vamos tentar identificar se não tem algum furo, alguma coisa que esteja acontecendo. Mas, como o senhor identificou, nós já até, em função da necessidade de ajudar nesse primeiro momento, nós temos até entrado com um pouco mais de recurso, justamente para que as pessoas não sejam penalizadas. Então, estamos sensíveis, estamos acompanhando, acredito na gestão, né, do que está lá na Secretaria da Administração, com o Góes e a equipe, e estamos também à disposição deles para interagir e ajudar nesse momento. Bom, o deputado Vitor Bonfim, nosso presidente aqui, está me pedindo as considerações finais. As considerações finais é agradecer. Temos problemas, vamos continuar tendo problemas, né? Faz parte da lógica, né, de governo de prestar serviço público. Mas eu penso assim no filme e vejo a caminhada. E essa caminhada me dá muita satisfação. Eu acho que nós, em muitas situações, como é o caso da saúde, nós estamos vendo os problemas, mas problemas diferentes. Isso é importante. Estamos conseguindo acompanhar no meio empresarial os desafios de inserir a Bahia em novas discussões, em nova tecnologia. E estamos preparados do ponto de vista fiscal e financeiro, né, para atender aos anseios do Estado. Não como a gente gostaria, nunca vai ser, né? Mas dá para identificar uma evolução muito grande. E acho que dá para identificar isso também na qualidade do serviço que é prestado. Vamos investir muito nisso. Essa ampliação que foi feita nos últimos anos de investimentos, elas vão gerar necessariamente um custeio. Esse custeio tem que ser cada dia mais racional, né, mais bem alocado, com mais produtividade. Precisamos discutir também produtividade dentro do serviço público. É importante produtividade dentro do serviço público, para que a gente possa dar um serviço de maior qualidade e ampliar para prestar serviços hoje que a gente não está conseguindo prestar. Então, eu queria realmente agradecer muito a essa casa, porque estou no meu decanato, né? Fechei 10 anos aqui na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda fez 128 anos. Eu entrei, ela tinha 118. Então, tenho uma satisfação enorme de trabalhar com toda essa equipe maravilhosa que está aí atrás, né, que são parceiros, são companheiros, vibram, né, com as conquistas. Então, e nesses 10 anos, a gente consegue identificar muito avanço, muita colaboração nossa para fazer um Estado melhor. Isso dá muita satisfação. Então, obrigado a todos os senhores aqui dessa casa por todo o apoio que a gente tem recebido, porque se existe sucesso, o sucesso não é só nem da equipe da Fazenda, mas é um esforço da sociedade baiana, do governo do Estado da Bahia. Então, é agradecimento mesmo. Muito bem, agradeço aí a presença do secretário Manuel Vitório, os deputados que estiveram conosco aqui, os parlamentares, deputado Zé Raimundo, deputado Hassan, Raimundinho da JR, deputado Ivana, e também a equipe da Secretaria da Fazenda, que está sempre aqui nas audiências conosco. Obrigado pela presença de todos vocês. Às 13h03, declaro encerrada a nossa terceira audiência pública.